A vida muitas vezes é feita de siglas, né, para poder facilitar a nossa comunicação. Então você tem lá o STF, você tem as siglas todas dos partidos, que eu não vou citar aqui para não dar confusão. Você tem sigla no mundo dos esportes, você tem lá o UFC, você tem o NFL, a NBA, enfim, e várias outras siglas. Nós também temos a nossa sigla aqui no nosso podcast. O Quando Comi o Cérebro de Sócrates tem a sigla, o seu singelo nome reduzido para QC2S. Mas a gente estava pensando, será que não vale a pena trazer uma outra sigla para a gente unir a questão do propósito? E a gente pensou numa sigla e pensou numa pessoa que não é uma sigla, mas é uma figuraça, tem uma história de vida incrível, uma história profissional muito consistente na área dela, e tem muito desses 3 itens que vão compor a nossa sigla A2C. Então hoje a gente vai falar do QC2S usando o propósito A2C. Vem com a gente para descobrir o que é isso nesse novo episódio do complexo, porém simples podcast Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Bem-vindas, bem-vindos todas a mais um episódio desse fantástico, porque hoje eu não tô humilde não, hoje alegre. Eu vou falar alegre, né, que é mais corajoso. Já entreguei um A. Vai entregar mais algum? Não, pode brincar. Acrônimo. desse delicioso podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates, junto com os meus 2 comparsas. O 2 vem de vocês dois? Não, né? Não. Júlio César, o senhor tá bem? Joia. Então tá bom, Pailuzão, tá bem? Maravilha. E Ju, já vou chamar de Ju porque... Por favor, né? Quantos anos? Talvez a gente se conheça desde os 7, 8 anos de idade. No mínimo. Não, então não importa agora quantos anos a gente se conhece. Mais 10 anos. Nossa, já faz uns 20 anos já que você se conhece. Caramba, nossa, que antigo. Que legal te receber aqui. A gente comentou da possibilidade de você vir aqui, mas na hora em que a gente falou, eu já pensei, eu tenho um tema para trazer a Ju. A Ju é uma pessoa que tem atitude. De verdade, Ju, desde de criança, e aí depois conforme a gente foi estudando, seguindo as nossas vidas profissionais, a cada etapa da tua vida, a atitude era uma coisa presente. Eu vou deixar ela falar, mas eu quero contar uma coisa. A Ju é aquela pessoa que se a gente fala assim, o negócio é o seguinte, nós vamos redecorar esse estúdio rapidinho pro próximo episódio, mas nós vamos fazer aqui um visual do tema XPTO, a Ju sai correndo e ela arruma coisa, e o negócio vai ficar com o XPTO e ela vai botar de pé. A Ju sempre teve uma característica, ela faz as coisas acontecerem. E assim tem sido também na sua vida profissional. E eu queria falar um pouquinho com você, com o Pailu, com o Júlio, comigo mesmo, sobre 3 itens fundamentais para a gente cumprir propósito na vida, que geraram a tal sigla A2C. Atitude, sem dúvida alguma. Alegria, que é uma coisa que te acompanha muito. O Jojo é uma pessoa alegre. Você ri dela conversando com ela. Mas você não ri dela como pessoa, você ri das coisas que ela faz, das coisas que ela fala. Mas também algo que eu acho que você tem de sobra, Ju, que é coragem. Então, muito obrigado por ter aceitado vir aqui. Bora conversar. Eu que agradeço. Você comentou comigo, você em algum momento, algumas semanas, você escreveu exatamente isso que você falou, você colocou isso por escrito. E quando eu li, eu mesma te falei, Dan, eu chorei. Quando eu li o que o Dan escreveu, eu fiquei super emocionada. Por essa questão de ele dizer, quando eu penso em você, eu penso que você pode realizar absolutamente tudo. Foi isso mesmo que eu te escrevi, é verdade. Exato, e eu fiquei emocionada de saber que um amigo de longa data tem essa ideia de mim, assim. Eu sei que alguns familiares, a minha própria irmã fala, ai Ju, quando eu penso em alguém para realizar alguma coisa, eu sei que você tá, eu vou te chamar porque eu vou fazer. Eu vou fazer. Se a gente combinou aqui, tem algo que precisa acontecer, eu pego lá os meus 3, 5 minutinhos para escrever o que eu preciso, o meu pensamento, e as coisas de fato vão acontecer. Então eu sempre tive isso, na verdade, eu desenvolvi isso, né? Eu tinha, quando jovem, quando nova, não tinha tanto essa garra, essa força, eu tinha algumas dúvidas, incertezas, inseguranças. E aí eu fui para o mercado de trabalho e eu tive a sorte, né, de conhecer, eu tive uma chefe muito legal, que ela era bem pequenininha, ela tinha menos de 1,5 m, falava bem fininho, eu não sei se eu posso citar o nome dela. Pode, né? À vontade. Ela nem mora mais no Brasil, ela já mora há muitos anos na Nova Zelândia, ela vive entre casa e barco. Eu acho que eu conheço essa pessoa, então. Lisandra Maçãs. Ah, não, pensei que era uma amiga nossa também que tinha esse tamanho aí. E ela Lisandra, perdão? Lisandra Maçãs. Maçã. Isso, Maçãs. Maçantes. Maçãs. De maçã, é plural. Maçãs. Maçãs. Como olha maçãs. Que interessante.
isso. E ela era uma pessoa muito viajada, até então ela não tinha filhos, e quando eu entrei para trabalhar meu primeiro bom trabalho foi a Sadia, eu fui trainee na Sadia. Então eu olhava, nós éramos um grupo de 10, e eu dizia, gente, como eu tô aqui? Sabe, eu olhava como eu tô aqui, só que eu vou contar para vocês. Antes de eu estar lá, quando eu comecei a participar do processo, eu fiz uma camiseta, peguei uma camiseta branca e eu coloquei ali Sadia, eu escrevi Sadia, fiz o logo, exatamente, e colei na cabeceira da minha cama. Eu olhava para aquilo todos os dias e eu dizia, eu vou entrar, porque eram mais de 2.000 pessoas concorrendo a 10 vagas. E eu dizer como que, né, provas, todo o processo como ainda é hoje, né? Eu creio que o processo... Muitas vezes tem, né? Todas essas etapas. Esse processo seletivo de trainee ainda é bastante árduo, né? Sim. E eu coloquei essa camiseta na cabeceira da minha cama e eu falava, gente, eu vou entrar, não sei, mas eu vou fazer as provas. Enfim, e rezava e pedia pra família rezar. Resumindo, eu entrei. E quando eu entrei, nós éramos um grupo de 10 pessoas, 10 jovens, 8 homens e 2 mulheres. E quando eu entrei, tinham pessoas primeiro colocado da GV. E eu dizia, gente, eu não estudei na GV, como é que eu vou chegar lá? E eu ia de final de semana trabalhar. Porque ele entregava o trabalho muito mais rápido do que eu. Ele sabia, né, teoricamente ele sabia mais do que eu, ele tinha mais facilidade em algumas coisas e eu combinava com o porteiro para ele não contar para ninguém que eu estava lá no final de semana. Porque como que as pessoas iam entender o que a Juliana vem fazer aqui de sábado e domingo? E eu ia. Eu ia porque eu precisava acelerar o meu trabalho, porque eu estava muito atrás de algumas pessoas. E assim eu fui. Trabalhei lá, né, nesse meu primeiro trabalho, e foi lá que eu conheci a Lisandra. A Lisandra já era uma pessoa bastante vivida, já tinha viajado praticamente o mundo com o marido dela do mercado financeiro, e ela falava para mim, Juliana, você tem que estudar inglês, tá muito bem, tá tudo legal, aqui você tá entregando o seu trabalho, as pessoas te reconhecem, só que você precisa estudar inglês. E eu falava, gente, como? Porque o meu pai não tinha condição para pagar, era meu primeiro bom trabalho, eu no último ano da faculdade eu devia, porque eu fui fazer estágio, então eu não tinha como pagar a faculdade. Tava contando com aquela grana. Exato, eu contava com a grana para pagar a faculdade. O último ano da faculdade. E eu dizia, como que eu vou? Ela falava, a gente vai fazer um planejamento financeiro, que até então isso ainda não era muito discutido, e aí você vai. Eu falei, será? Eu falei, então, aí eu passei, depois, dentro da Sadia eu passava, eu vou. E aí fui guardando meu dinheiro, pagando a faculdade, fazendo uma poupança ali, né? Guardando a minha grana, para dali 1 ano e meio, quase 2, eu fui embora morar na Nova Zelândia. Então, isso aconteceu. Meu inglês era bem mediano mesmo. E eu era uma jovem de 20 anos, 21 anos eu tinha, com o meu dinheiro, porque meu pai não tinha condição, né, Ainda ontem eu comentei com uma amiga, ontem Dia das Crianças é o dia mais agitado pra gente, né? Ontem, conversando com uma amiga, né, visitando algumas lojas, eu contei essa parte pra ela, que quando eu estava no aeroporto para embarcar, o meu pai falou para mim, filha, boa sorte, só que eu quero que você saiba uma coisa, se acontecer algo, eu não consigo nem te trazer de volta. Eu falei, nossa! Eu pensando que ele ia falar, eu te amo muito. Exato. Que era uma mensagem de motivação, né? Não, se precisa de algo, eu tô aqui. Mas conta comigo. Você vai ter que ter atitude e coragem. Então, ele não disse essa palavra, mas assim, já tava em mim, eu dizia, Juliana, vambora, é você com você mesma. Era igual um cara lá que é um exemplo para nossas vidas, né? Dizia tudo em parábolas. Jesus. O pai te disse em parábolas. De certa forma. Né? Exato. E assim foi o começo da minha carreira /vida, né? E eu não tinha... Eu tinha dinheiro guardado e eu sabia que eu dependia do meu dinheiro para qualquer coisa. E aí tinha um ponto. Eu precisava ter feito o meu seguro de vida. Porque normalmente quando você viaja, né? É obrigatório, né? Então, na verdade, não sei quanto era obrigatório na época. Tá. E aí ele pergunta... Mas era altamente recomendável, né? Porque imagina, você vai pra um lugar... Mas cara, com 20 anos de idade, você acha que você pensa nisso, cara, em seguro de vida? Eu não pensava. Isso tinha como no checklist da agência, tinha isso, né? E aí eu precisava pagar mais tanto. Só que o meu dinheiro era contado, então eu não tinha esse dinheiro pra pagar. Exato. Eu tinha dinheiro pra pagar a casa de família, a universidade,
faculdade, um pouquinho, né, uma parte da alimentação. E eu dizia, então não dá para eu gastar também, senão eu ia embora com pouquíssimo dinheiro. E aí meu pai vira e fala, você fez o seu seguro de vida? Aí eu olhei pra ele e falei, claro. Claro. Não vou preocupar. Baixinho. Não. Claro, porque se eu falasse não, ia adiantar alguma coisa? E ele ia ficar super preocupado. Ele ia ficar super preocupado, não adiantaria nada, as coisas, o roteiro não mudaria. Então, pra deixar todo mundo bem, eu falei, fiz. Tá tudo bem, fica tranquilo, tá tudo certo. E fui. É óbvio, eu cheguei lá, foi fácil? Não foi fácil. O que era pra eu ficar... Eu fui pra estudar 3 meses e eu fiquei 1 ano e 7 meses. Uau! Então, eu fui trabalhando, aí eu consegui alguns trabalhos, sabe? Quando a gente é jovem, nunca trabalhava em restaurantes, enfim. E eu tinha na minha cabeça que eu voltaria... mas com bagagem. Eu não voltaria com dinheiro, eu não fui lá para fazer dinheiro. Eu fui lá para conhecer o mundo. E começaria pela Nova Zelândia. Então, dali eu fui para alguns outros lugares e meu último lugar foi a África do Sul. Aí eu fui para a África durante esse 1 ano e 7 meses e voltei para o Brasil. Aí eu voltei achando que eu era a Mulher Maravilha. Porque eu falo, se eu fiz isso, aí lá... Aprendi inglês. Now I speak English. Né? Saltei de bungee jump, né? Eu falei, gente, que legal, eu já tava achando que eu era né? Enfim, e isso tudo muito jovem. Então, eu tive a sorte, né? Eu acho que a sorte, a coragem, a vontade, acho que foi tudo. Foi uma somatória de tudo, até a minha própria idade, que... eu não fui inconsequente, mas talvez se eu fosse um pouco mais velha, tivesse um pouco mais de vivência, eu teria medo. O medo seria maior hoje em dia, né? Não viajar sem seguro de vida, hoje talvez eu não iria. Ô Ju, você comentou agora há pouco de crianças, tal. Daqui a pouco você vai contar um pouco da sua história, o que você faz, mas já adiantando, você trabalha com produtos e com, né, algum tipo de serviço que está muito ligado também a crianças. Eu acho que é do Walt Disney uma frase muito maravilhosa que encaixa nisso que você falou. Mas se não é dele, é de alguém, não é minha. Que diz assim, não sabendo que era impossível, eu fui lá e fez. Exato. Você não sabia que era impossível, você não sabia que não dava, então você foi lá e fez. É isso mesmo. É incrível quando a gente une atitude com coragem, porque às vezes a gente tem atitude, mas não tem coragem. A gente fica ali, né, quase que exercitando, querendo andar no mundo em cima de uma bicicleta ergométrica. Sim. Pedala, tem atitude, mas não tem coragem de buscar uma bicicleta de verdade. Às vezes a gente tem coragem, mas não tem atitude. Ah, eu vou! Então vai. Não, eu vou! Então vai, mas não vai. Me segura! Me segura que eu tô indo! Mas quando você junta coragem e atitude, você faz as coisas acontecerem. Mas aí eu acho que tem um terceiro elemento que vocês estão vendo, né, ela falando aqui, quem tá nos assistindo certamente tá vendo, que é esse frescor, essa alegria, essa vibração, esse olho que abre quando tá falando, que é essa alegria. Porque você tá contando essas histórias, mas eu lembro um pouquinho, nesse momento a gente ficou um pouco mais distante, porque eu tava em Portugal, e nós estamos falando de uma época pré-redes sociais. Sim. Não é que ela publicava no Instagram o que acontecia e eu seguia ela no Instagram. Não tinha nem Orkut nessa época. Então agora tá denunciando um pouco do tempo, né? Eu acho que é mais de 20 anos, hein? É mais de 20 anos. Não tinha Orkut, não tinha smartphone, né? Para mandar uma foto digital lá de Portugal para alguém, eu tinha que tirar uma foto, né? Revelar, escanear em algum lugar e mandava por e-mail, mas não podia ser muito pesada, senão não passava no e-mail. Então a gente se afastou um pouco. Mas essa alegria, ela certamente não foi desacompanhada de perrengue. Não é que assim, eu sou uma pessoa alegre porque só deu tudo certo na minha vida e todas as semanas foi tudo incrível. Certamente teve dia de muita angústia, de né, cara batendo na parede, tentando um caminho e ele se fechando. Mas aí vem a questão, o que eu faço diante disso? Eu reclamo e por causa disso vai mudar? Não. Ou então eu posso aprender a rir das coisas. Porque a gente até já gravou sobre isso, né? O humor ainda é o melhor antídoto contra o sofrimento e contra a tragédia. Eu concordo. Diante da tragédia, inclusive, é que o humor se manifesta. Ninguém ri de coisas convencionais. Bom, aí eu peguei a caneca, bebi, beleza. Agora, se eu pegar a caneca e... Eita, caiu tudo na minha blusa, a gente começa a rir. Mas é uma tragédia. Eu babei, né? Caiu na minha blusa. Mas aí eu posso fazer uma escolha, dizer, droga, essa caneca é uma porcaria, ou eu posso falar, gente do céu, mas eu sou minha mesmo... boca tá furada. Eu acho que minha boca tá furada, né, e tal, e a gente começa a rir. E Ju, você tem essa coisa de aprender a rir de si mesma, mas de um jeito leve.
não foi só alegria, certo? Nesse Com período certeza todo? não. No entanto, quando eu cheguei lá, eu queria saber qual caminho eu faria para pegar o avião de volta, sem ter conhecido, sem ter saído do aeroporto. Nossa. Sabe quando bateu o pânico? Eu falei, gente, eu tô aqui. E agora? Aí eu ligava pro Brasil e falava, eu quero ir embora. E aí eu ligava a cobrar. Então eu gastava o dinheiro que o meu pai teoricamente não tinha para reclamar e chorar. E ele tinha te avisado? Tinha me avisado de tudo, já sabia de tudo. Então o mais legal é hoje, quando eu olho para as pessoas, eu tenho várias atitudes, eu admiro nas pessoas, mas uma delas é você ser responsável por você. Tudo que eu faço de bom e de ruim, eu sou responsável. Então, eu resolvi ir lá, deu certo ou deu errado, a responsabilidade é sua. E aí eu dizia, bom, vim até aqui, guardei dinheiro, alguma coisa eu tenho que fazer. Aí depois dos 3 meses, aí o começo foi difícil, depois no terceiro mês, aí eu já achava que eu era nativa, que eu andava na rua, cumprimentava as pessoas, e aí eu queria apresentar a cidade para as pessoas, aí eu não queria mais voltar. Porque as coisas realmente foram dando certo. Claro, depois de muito perrengue, onde eu vou morar, aluguel, trabalho, grana para comer, grana para pagar o aluguel, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que no final as coisas dariam certo. Eu fui aprendendo isso com a vida, eu não cresci com essa... com essa cultura, não sei se com esse ensinamento. No entanto que no meu trabalho eu tive a oportunidade de conhecer o estúdio onde eu trabalho, lá em Los Angeles. Que é fora do Brasil. Isso, lá em Los Angeles. E eu andava no carrinho, aqueles carrinhos de golfe onde você vai, você visita os cenários, enfim. E em algum momento da minha vida eu já pensei em ser de tudo, Eu já pensei em ser veterinária lá no passado. E em algum momento, quando eu fui para Nova Zelândia, eu pensava, eu poderia estudar cinema. Que era bem na época do Senhor dos Anéis. Agora sim a gente vai declarar a nossa idade. 2000, eu lembro disso. 2001 que saiu o primeiro Senhor. Eu estava em Portugal, foi em 2000, dezembro de 2001. E era bem nesse momento, eu falava, gente, foi filmado. Sim, na Nova Zelândia. Cenas foram filmadas lá e eu pensava nisso. E eu deixei de lado porque eu falei, gente, como que eu vou ganhar vida? Eu vou estudar cinema e eu não tinha ainda isso dentro de mim, que se eu estudasse poderia dar certo. Eu poderia ser uma pessoa a trabalhar em Los Angeles, por que não? Eu poderia ser eu não tinha isso dentro de mim, então eu deixei de lado. E quando eu tive essa oportunidade de passear fazer esse, um tour guiado na atual empresa, nesse estúdio, eu andava por ali, eu pensava, gente, eu poderia ser uma pessoa que estaria aqui escrevendo algo, desenhando algo, não necessariamente o cara mais famoso do estúdio, o cara, o roteirista X, mais bem pago, ou sim, Mas eu deixei, e aí hoje, toda vez que eu tenho a oportunidade, a possibilidade de conversar com pessoas, eu tento encorajá-las. Independente de quem elas sejam, na posição social que elas estejam, eu tento encorajá-las, porque hoje eu sei que tudo é possível. Yeah. Tudo é possível. E aí, quando você olha uma pessoa que deu certo versus... tem um empresário que tem uma empresa super próspera. Por que ele tem e outras pessoas não têm? Eu acho que o que diferencia uma pessoa da outra é a coragem. Engraçado você falar isso. Porque... E a atitude, Assim, só corrigindo, eu acho que, assim, a coragem eu acho que é muito importante, mas, assim, essa capacidade de falar, precisa ser feito isso... nesse momento demanda esse tipo de atitude, demanda essa ação, E quem vai fazer? Você vai fazer. Precisa limpar aqui porque alguém sujou. Quem vai fazer? Se é você que está diante daquilo, isso. Você faça, preciso aprender inglês. Quem que vai aprender inglês? É você, Não é aquela vitimização de, mas meu pai não tem dinheiro para pagar uma escola de inglês. Então, assim, eu acho que essa atitude é realmente o que tem em comum em todos os casos de sucesso que a gente vê. Exatamente isso. 100%. E eu ia pegar o gancho disso porque... Óbvio que a gente pode discutir a questão de recursos. Poxa, mas como é que uma pessoa que nasce numa família de recursos muito escassos, economicamente falando, e até culturais, vai competir com alguém que nasceu numa família de recursos mais abastados e que pode viajar o mundo inteiro? Sim, é fato que essa competição vai ser mais difícil. Mas também não faltam exemplos de pessoas que têm dinheiro, nasceram em famílias que ofereceram cultura e fizeram o quê com isso? Nada.
ficaram ali parados e a vida não andou e ficam reclamando que a vida não tem graça e entram muitas vezes num estado deprimido, que está às vezes até numa depressão, e não falta recursos. Então, sem, obviamente, ignorar o fato de que o recurso é importante, eu só também não acredito que ele resolva sozinho a questão, porque pessoas com recursos pararam a sua vida ou simplesmente não permitiram que ela andasse. Já pessoas sem recurso acharam esses recursos quando tiveram atitude e coragem. É mais difícil. Qualquer tentativa de romantizar seria hipocrisia e até irresponsabilidade. Não, você está, né, numa família pobre, é só você arregaçar as mangas e ir para cima. Não, não é só isso. É enfrentar muitas vezes o medo, é enfrentar a autossabotagem, é enfrentar muitas vezes uma dificuldade de superar o resultado de alguém que foi muito mais bem preparado, mas não é uma proibição. Sim. Acho que, de certa forma, cada um de nós aqui tem a sua história, mas nenhum de nós aqui, por exemplo, é herdeiro. E não tem nenhum problema ser herdeiro. Há pessoas que são herdeiras, foram herdeiras e fizeram coisas extraordinárias. Pegaram os recursos econômicos das suas famílias e montaram projetos incríveis, aumentaram ainda mais o alcance daquilo que a família já tinha. Mas há pessoas também que receberam herança e ficaram ali lamentando que a vida não tem graça. E há pessoas que arregaçaram as mangas sim, e com coragem, com atitude. Mas eu não vou desistir de falar da alegria, porque acho que é um componente fundamental. Porque nessa jornada, como a gente já falou, coragem, atitude, arregaça as mangas, vai dar tudo certo? Não. Sim. Não. Vai ter horas que você vai fazer tudo, vai fazer tudo certo e vai dar tudo errado. E vai dar tudo errado. E eu acho que a primeira atitude aí, nesse caso, né, o primeiro movimento, para que não venha uma autossabotagem, não venha uma frustração gigantesca, é dar risada. Caramba, mas eu montei esse projeto inteiro, lancei, ninguém comprou. Caramba, Deus, mas deve estar ruim demais. Começa a rir, começa a brincar, porque esse estado de ânimo é que vai te permitir ter a próxima atitude, o próximo ato de coragem. A alegria aqui, para mim, é divisor de águas importantíssimo. Sabe que tem 3 coisas que, na maioria das vezes, você tem que observar para aumentar as chances de êxito de um objetivo. A primeira é capacidade. Quanto de capacidade você tem para poder fazer aquilo acontecer. A segunda é disponibilidade. O quanto você se disponibiliza a fazer isso, o quanto você se dedica para querer fazer isso. E tem um terceiro elemento que reúne coragem, atitude, não sei o quê, N outras coisas, que tem a ver com permissão. Só que para você ter essa permissão, primeiro tem que nascer dentro do teu coração, e eu estou entendendo isso da Juliana, que ela tem muito isso que nasce dentro do coração dela, que é o desejo real. Desejo real. Esse desejo real você não consegue se enganar. Você fala assim, eu gostaria de ter a Ferrari. Né? Você gostaria, então você não gosta. Você tem um desejo real pela Ferrari? Tem. Mas só ter o desejo real você vai ter a Ferrari? Não. Sabe por quê? Porque aí você tem que construir a ponte para chegar lá. Então, primeiro parte do coração esse desejo. Isso aí realmente é o que a gente fala no inglês, o goal, né? Para poder chegar lá, o objetivo para chegar lá. Agora, como é que eu faço para chegar lá? O que eu preciso construir no caminho para poder, de alguma forma, facilitar a minha chegada até lá? Agora eu quase me emociono. Se emociona, a gente se emociona aqui toda hora. Pode chorar, aqui é livre. O que você acabou, eu concordo 100%, e esta última dos 3 pontos, dos 3 pilares, quando você fala permissão, eu falo muito isso para algumas pessoas da minha família. A permissão de ser feliz. A permissão que você tem que trazer para sua... Tem não, né? A permissão que você se dá para ser feliz. Porque o que acontece? Você veio de um lugar. Você não precisa... Você não precisa estar nesse lugar para sempre. Permita-se ser feliz. Nunca esqueça de onde veio. Nunca esqueça quem são seus amigos, quem é sua família, de onde você veio, como você chegou aqui. Mas permita-se. Porque é isso, às vezes as pessoas têm um montão de coisas, têm um montão de oportunidades e elas não se permitem. Né? Então, a permissão para ser feliz é aquilo de... Aí você ri, você faz uma bobeira ou alguma coisa deu errado, aí você fala, Jesus, deu errado. A permissão de ser falho. Exato. Por quê? Porque eu vou falhar mesmo. Exato.
Exatamente. Então, essa permissão, eu acho que também te traz alegria, te traz Você fala, pô, isso deu errado, mas vamos se abraçar, vai. No fim do dia, pô, não deu tão certo como a gente queria, mas a gente começa a rir, não tem... Você começa a rir de... É quase que um rir de nervoso. Só que ao invés de você chorar e ficar pé da vida e voltar pra casa magoado e falar, nossa, eu errei, alguma coisa eu fiz errado. Não, eu tentei o melhor, eu fiz o melhor que eu pude. E diante disso não deu tão certo, não tem problema, vambora. Sabe, vida que segue. Vida que segue, porque eu sei do tamanho da minha entrega. Eu me entreguei, eu fiz tudo que eu podia. Se não deu, é por algum motivo, e a gente tenta depois, mas eu não posso também voltar pra casa. Claro, não tô dizendo que eu volto pra casa sempre, ai, olha, deu tudo errado e tô feliz. Mas, na maioria das vezes, eu busco deu errado, mas tá tudo bem, vambora, vamos pro próximo. Sabe, vira a página. É isso. Mas você sabe que ela trouxe uma coisa interessante, né? Às vezes tem situações, por exemplo, que vem de família, vem de ancestrais, né? Vem de uma cultura. Então vem, às vezes, numa situação mais humilde, coisa e tal. Você não pôde escolher. Você teve que passar por aquilo. Mas, quando você tem a oportunidade e se conecta àquilo do tipo, puta, mas sempre foi assim, será que eu vou conseguir fazer? Você está se bloqueando para voltar para aquele passado. É verdade. Né? E o mundo, a vida está mostrando para você que tem uma oportunidade. Aí você abraça ou dá passos para trás mesmo. Então esse é o momento de romper, que é a tal da permissão. Exato. Que é quando você fala assim, chegou minha vez. Isso. De verdade, eu vou abraçar ou não vou? Então acho que o relato que ela traz de ter ido para Nova Zelândia, né? Isso, é. Para Nova Zelândia é exatamente isso. Era um negócio fora do pensado, fora do planejado naturalmente, talvez você nem imaginasse isso na sua cabeça acontecendo, mas a vida foi te mostrando, e aquela coisa, ai, mas deu frio na espinha. Vai com frio na espinha. Exato. Vai com frio na espinha, porque em algum momento você vai entender que eu precisava superar, né? A gente falou isso em algum dos episódios anteriores lá sobre a história da arrebentação da onda, né? A onda vem, não importa se era pequena ou gigante, você querer atravessar essa onda na quebrada dela, você vai se machucar muito. Sim. Então você mergulha profundamente. Foi até a Cris do Aikido que falou isso, Só né? que às vezes mergulhar profundamente dá um receio, né? Porra, aquele volumão de água em cima de mim, cara. Será que vai dar pra passar? E é um monte de perguntas e pontos de interrogação que você se faz. Só que se você não viver isso, você não vai poder saber se deu pra passar ou não. Cara, e você não vai descobrir que, por incrível que pareça, debaixo da onda é tudo tranquilo. É verdade. É a maior paz. É muito bom. Se alguém já teve a chance, indiferente, eu, por exemplo, não sou surfista, não sei surfar, mas adoro o mar e tive a oportunidade de ir para algumas praias, desde praias com ondas pequenininhas até algumas um pouco maiores, nada muito gigante, mas o suficiente para você olhar e falar, sei lá, não quero que a onda bata na minha cara. Tá, então das duas uma. Ou eu saio, né, correndo dela, mas eu tenho que ser mais rápido que ela, às vezes não sou. Ou eu, né, mergulho e deixo ela me levar para ela não bater na minha cara. Ou então eu passo por baixo dela. Pô, mas é o que você falou. O que tem debaixo dela? Por incrível que pareça, tem paz. Lá embaixo é muito tranquilo. Na época do tsunami, bom, a gente viu isso, né, numa situação muito tensa, muito terrível e muito doída, que foi aquele tsunami na Ásia, né? Não sei se você chegou a visitar alguns dos lugares ali onde o tsunami atacou, né? Porque ele se espalhou em boa parte ali, né, da costa, né, leste, né, da Ásia. Não sei se você visitou alguns daqueles países. Não, eu não. Na época. Onde foi afetado, não. Mas acho que a gente, né, vocês conseguem lembrar, né? Aquelas sim, imagens da onda vindo e pessoas, por exemplo, que sobreviveram, estavam mergulhando. Os mergulhadores. E eles dizem que nem perceberam. Quer dizer, as pessoas falam, como você não percebeu? A onda veio lá embaixo, estava tudo tranquilo. Porque debaixo da onda é tranquilidade. Aliás, o movimento... Outro dia eu estava pesquisando, já que você falou de onda, né, eu estava pesquisando sobre as ondas de Nazaré, lá em Portugal, porque uma pessoa da minha família vai visitar Portugal, então a gente estava vendo se ia ou não lá, ver, porque precisava ver se era a época que tinha as ondas e tal. E eu estava vendo como é que se forma a onda. Sim, ela se forma porque pega uma fenda e não sei o quê, e vem um caminho, aí batem, né, duas forças, né, de água e levanta. Mas eles falam exatamente isso. Levanta e é ali em cima, na superfície, que tá a loucura. Que tá a onda se formando, que tá a onda quebrando. E embaixo, tudo tranquilo. Uma tranquilidade. Então, às vezes, a coragem de mergulhar faz a gente também descobrir que o nosso medo
não fazia sentido. Deixa eu contar um exemplo simples, mas eu acho que exemplifica isso que a gente está falando também, né? Teve uma vez que eu fui numa festa com a minha esposa e era uma festa, assim, de um grupo de arquitetos lá e tal, e daí na hora que a gente chegou na festa, a Raquel olhou assim e falou, nossa, o pessoal tá bem mais chique do que eu imaginava que seria a festa. E ela tava com um vestido, assim, um pouco mais curto e tal, né? E um tênis, assim, era um tênis bonito e tal, mas era um tênis, né? Ela olhou assim e falou, nossa, Julia, errei na roupa, né? E daí eu fiquei encanado, falei, nossa, acho que ela vai ficar super triste, né? Chateada. Daí eu pensei, falei, não, mas o que você quer fazer, né? Eu pensei até, de repente, de volta pra casa, ver alguma coisa. Eu falei, não, vamos, vai. Mas daí eu fiquei encanado, falei, nossa, eu acho que ela vai ficar chateada a festa inteira. Aí a primeira pessoa que a gente encontrou, ela virou assim e falou assim, olha a louca aqui, olha a roupa que eu vim de tênis na festa. Aí ela deu risada disso, cumprimentou todo mundo. Cara, ela passou a festa felizaça, assim. Felizaça. Tipo, tudo bem. Tipo, confortável. Com quem ela tinha mais intimidade, ela fazia a brincadeira, zoava de si mesmo, né? Brincava com si mesmo. E assim, ela não estava inapropriada, né? Totalmente inapropriada. Mas assim, eu admiro muito ela e admirei muito nessa situação, porque é isso. Pegou uma situação em que, pô, eu podia estar por baixo ali, podia me sentir mal, podia estar me sentindo errado e tal. E trazer tudo para si e falar, não, vamos usar a alegria, vamos usar o humor para poder distrair. E assim, é essa a situação que eu tô agora. E uma coisa que eu falo também, que eu uso muito essa palavra, não se encolha. Porque às vezes eu acho que a gente se encolhe. Por exemplo, numa situação como essa, ela poderia dizer, eu vou ficar aqui sentada. Sim, vou ficar aqui no cantinho para ninguém me ver, né? Vou ficar num cantinho, vou ficar num sofá, ninguém vai me ver, eu participo da festa, mas ao mesmo tempo eu participo sentada, encolhidinha. Então, assim, não se encolha. É diferente de ser um pavão, né? Sim. O não se encolher participa da forma como você pode, participe da forma como dá, né? E saia dali, saia da situação de onde quer que você esteja com algo bom. Sabe? O que eu aprendi aqui, o que eu vim fazer, o que eu entendi para eu nunca mais voltar ou para eu voltar diferente. Então, eu também tenho isso na minha cabeça do não me encolher. Porque eu poderia, né? Eu acho que comentou, poxa, eu vim de uma família X, então eu não tenho condição. Entre nós, eu vou usar o título aí de um programa, nada contra quem gosta, quem não gosta, mas eu falo, a síndrome do Big Brother. Não me venha com a síndrome do Big Brother, sabe? Olha, céus, eu nasci em tal lugar, eu sou de tal forma, eu tenho tal opção. Não importa. Gente, todo mundo só vamos, né? Entende? Só dizem quem você vai votar, né? Não, porque assim, sério, eu lembro de algumas vezes, eu cheguei a assistir 1, 2, 3 temporadas, depois não consegui mais me conectar ao programa, mas eu lembro que a pessoa ia votar e dizia assim, olha, na verdade, eu não tenho nada contra a pessoa, é só uma questão de afinidade. Diz logo em quem você vai votar e vamos logo e segue o jogo. Sim. Né? Fica ali dando um monte de explicação que às vezes soa como hipocrisia. Não, e ganha o jogo jogando. Você entrou lá pra quê? Pra fazer amiguinhos? Isso. É um pouco disso, sabe? Porque às vezes as pessoas se colocam num lugar... se eu falar tal coisa, se eu for de tal forma, as pessoas vão me entender. Não queira que as pessoas sintam pena de você. Sensibilizar. Exato. Né? Não, porque a gente todo mundo aqui é igual, todo mundo, né? Então, isso eu também tento, principalmente para que o Dan comentou a respeito de criança. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com uma criança, porque eu acho que a gente, às vezes, quando criança, né? Não faça isso. Os pais sentem muito, eu entendo, né? Muito medo, mas eu acho que a criança, ela tem que sentir que ela é capaz, é possível. Se eu posso colocar um pouco mais de sonho também na cabeça de uma criança, sabe? Eu falo muito eu não tive filhos, mas eu falo muito para minha irmã, falar, quando você puder, conversa com minha sobrinha, né? Com os meus sobrinhos, mas a minha sobrinha um pouco mais velha entende mais. Fala para ela que ela é capaz, sabe? Se ela tem vontade de não desanime. Ela fala mãe, eu quero ser astronauta. Como astronauta? Que loucura. Não, alguém vai ser astronauta. Exato, entende? Legal. O que você vai fazer para ser astronauta? Você tem ideia do que precisa? Exato. Então, assim, alimenta um sonho, sabe? A vida um monte de gente aí já tá por aí te depondo para baixo, então dê alegria para quem você pode, para quem tá perto. A gente, há 2 episódios atrás,
aliás, conversou com o Rodrigo Fonseca e eu citei o Alfred Adler e talvez naquele episódio até nem complementei. O Adler foi o autor dos conceitos do complexo de inferioridade e superioridade, como eles se formam numa criança, mas ele também falava e propunha um caminho mais salutar de criação de filhos, não como uma fórmula mágica, mas como uma ideia a ser observada pelos pais, pelos cuidadores, que é, se o seu filho traz um desejo para você, sendo um desejo que não coloque ele em perigo físico, eu quero tomar aqui um uísque, mas você é uma criança de 10 anos, não, o seu organismo nem é capaz de absorver isso, então sim, eu vou blindar você porque você não é capaz de arcar com as consequências da sua escolha. Mas a partir do momento daquilo, ou daquela situação onde ele é capaz de arcar com as consequências da escolha, o meu papel não é dizer se ele vai conseguir ou não vai conseguir, porque tem o complexo de superioridade que é, isso filho, você vai ser o melhor astronauta do mundo, porque ninguém te segura tal. Se a menina tem claustrofobia, como que ela vai ser a melhor astronauta do mundo? Não, mas vamos criar uma espaçonave para você bem grande que você não vai ter claustrofobia. Viu? Você não está deixando ela enfrentar a realidade. E tem o complexo de inferioridade. Sabe quando você vai ser astronauta? Não tem astronauta brasileiro, né? Isso não é pra gente como nós. Exato. E tal. Aí cria o complexo de inferioridade. Ele chama de trabalhar a construção da realidade. Por que você quer ser astronauta? Porque eu quero ficar lá no espaço porque eu acho lindo, certo? Muito bom. O que precisa para ser um astronauta? Eu não sei. Puxa, então você não acha que você poderia estudar um pouco mais? Não precisa, eu vou ser astronauta. Bom, filho, então o papai vai te ensinar, a mamãe vai te ensinar. Para ser astronauta, você vai precisar pelo menos estudar bastante, fazer muito treinamento, são anos e anos de dedicação, você vai ter que estudar isso. Você está disponível? Na linguagem, obviamente, que couber para aquela criança, para aquele indivíduo. E aí, muitas vezes, ele vai ficar frustrado. Pode ser. Mas eu não quero ficar tanto tempo assim preso lá em cima. Né? A criança você vai ficar muito tempo, né, dentro de uma estação espacial, se for o caso, por exemplo. Né? Não, isso eu não quero. Então você tem que entender que tipo de astronauta você quer ser. Eu não quero estudar muito, eu não quero ir morar fora do Brasil, papai. Aí vai ser mais difícil, porque realmente o Brasil não tem um grande programa aeroespacial. Você teria que ir para a China, para a Rússia, para a Índia, para os Estados Unidos. Não, eu não quero sair do Brasil. Então você vai ter muita dificuldade. Isso é falar a verdade para a criança na medida ou na altura daquilo que ela é capaz de absorver. Agora, quando a gente protege demais ou quando a gente tira a potência dessa criança, a gente cria os complexos complicados. Nem toda criança vai ser a Juliana Mengai, que vai se superar, achando alguns caminhos. Algumas vão ficar presas em complexos de inferioridade ou de superioridade para o resto da vida. Mas o engraçado, porque eu tive a oportunidade, esse ano ainda, eu fiz uma viagem com meu pai. Porque eu, quando criança, eu não tive uma família aventureira. Né? Então, assim, não tinha... o meu irmão... Quando meu irmão assistir, ele vai dar risada. Meu irmão fala, eu passei minha infância em José Menino. José Menino era a praia de São Vicente, né? No litoral sul. Uhum. E ele jogava... Eu era campeão de ping-pong, ele conta isso para os filhos, né? E os nossos pais, a nossa vida era essa. Os nossos finais de semana, na verdade, nem era final de semana, eram férias. Nós íamos para a praia, para o litoral sul de São Paulo. Era isso, ninguém pegava uma barraca, ia acampar, ou então, vamos fazer um bate-volta numa cidade do interior perto para almoçar em tal lugar. Nós não vivemos isso. E aí eu levei meu pai para viajar. A gente fez uma viagem super legal, porque a minha mãe tá bastante doente, enfim. E aí eu falei, pai... Não teria condições de ir com vocês. Não teria condições. Ela não consegue com a gente, não conseguiu ir conosco. E fomos nós dois. E durante a viagem tinham algumas aventuras. E aí os meus irmãos... Conta pra gente onde você foi, vai. A gente quer... A gente foi pra Colômbia, né? E depois, dali, a gente foi para uma cidade, para uma ilha, e aí ali tinha um passeio para voar. E a gente encontrou um santista, ele dizia, o senhor tem que ir nesse passeio, o senhor não pode deixar de ir nesse passeio, o senhor tem que voar. Só que meu pai teve trombose. E ele usa aquelas meias, sabe, meias de compressão? Sim, então, sim. A viagem inteira, ele andava com as meias, assim, cansava, a gente parava em cafezinhos e tal. E aí, o homem disse pro meu pai, o senhor não pode deixar de fazer esse passeio. E aí, eu falei, será que meu pai vai fazer esse passeio? Eu falei, pai, você vai? Ele, claro.
E aí eu falei, gente, só que eu não podia contar pra ninguém da minha família que a gente ia pra esse passeio, porque se acontecesse alguma coisa com ele, eu era responsável. A culpa é sua. E aí eu falei, pai, bora. Aí fomos. E aí, quando a gente chegou, o barco puxava como um paraquedas, né? Tá. Então, os dois sentados na plataforma, o barco começava a andar e aí o paraquedas foi subindo, então a gente ficava bem alto, numa altura de um prédio de 30 andares, enfim. E eu olhava pra ele branco, eu falava, pai, você tá gostando? E ele não tirava a mão do ferrinho ali, sabe? Aí eu falei, gente, será que ele vai desmaiar? Só que a gente já tava ali, né? Enfim, aí quando voltou ele branco, meio que passou, ele não tava muito bem, se sentindo bem. Mas baixou aí todo a pressão, mundo. talvez? Isso, exato. Quando ele chegou no barco, todo mundo bateu palma, falou, o senhor é um herói, que maravilha, olha o que o senhor fez. E aí eu olhava pra ele, eu via que o olhinho dele não tava ele não tava se sentindo super bem. Passou, saímos do barco. Aí a vida que segue, a viagem continuou. A gente fez mais um pouquinho de aventura, mas nada como essa aventura. E aí eu falei, pai, a gente chegou nesse assunto de viagens, de aventura. E eu falei, pai, a quem eu puxei? Ele falou, não sei, filha, eu não faço ideia, porque você realmente não tem nada a ver nem comigo, nem com sua mãe. E nem com ninguém da nossa família, porque historicamente, né, quando a gente olha para os meus avós também não tinham esse perfil, e eu tive vontade de desbravar. Aí, isso tudo para chegar no seguinte, eu falei, nossa, será que... Aí, meus irmãos, como foi para ele? Ele gostou? Eu falei, gostou. E aí, eu falei, pai, você gostou? Gostei. E aí, eu falei, eu não sei se ele gostou, eu achava que ele não tinha gostado. Aí, quando a gente voltou para São Paulo, eu mandei o vídeo para ele. Eu nem sabia fazer isso. Quando eu entro no WhatsApp para mandar uma mensagem para ele, eu vi que tinha uma bolinha viva ali no WhatsApp, que era você coloca ali você pode pôr vídeos no WhatsApp do seu dia. O vídeo dele voando e embaixo uma legenda, livre para voar. Ou seja, ele gostou. Ele gostou. Ele foi uma quebra de paradigma, não sei. Uma superação. Uma superação, exatamente. Essa é a palavra, não é quebra de paradigma. Uma permissão, talvez. Uma permissão. Ele se permitiu. Exatamente. Ele se permitiu, porque ele, né, talvez... Ele pode até não ter falado pra você, mas Exato. eu acho que ele se sentiu orgulhoso de si próprio. Super. Sabe aquilo de... Aí eu falei, pai, que incrível. Ele falou, filha, qual é a próxima viagem? Uau. Entende? Então, assim, isso... E no check-up de coração, então, né? É verdade. Médico cardíaco não precisa, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Exato. Então, essa questão da atitude, as pessoas, eu acho que elas meio que desenvolvem. Você não... É um querer. É um querer, é uma questão, eu quero fazer isso, como eu também, não adianta você querer sair fazendo feito um doido, né? Porque eu também, alguém dizia, não sei nem se era o Dan pra mim, acho que talvez o Dan me dizia isso, velocidade sem controle não adianta, porque você pega o seu carrinho e você bate com ele na parede, né? Então, você tem que ter velocidade, mas você tem que saber para onde você vai. É claro, nem sempre você tem tudo 100% desenhado, você tem que começar, né? E o caminho vai se encaixando, se adequando. Aliás, tem um slogan de uma marca de pneus espetacular. Acho que é uma das coisas mais geniais que eu já ouvi. O slogan diz o seguinte: potência sem controle não é nada. 100%, sim. Cara, isso diz tudo. Não adianta você ser uma vaca louca querendo fazer tudo. Tem uma Ferrari com o pneu careca. Você não tem controle de nada, cara. Porque na primeira curva você vai capotar. É isso. Entendeu? E não adianta também você ter o melhor freio do mundo se você não sai do lugar. Mas olha que interessante isso, porque outro dia eu ouvi de um grupo de profissionais, eles trabalham com recrutamento e seleção, que a competência do futuro é a atitude. Não quer dizer que não haverá outras competências, né, necessárias, algumas técnicas, mas cada vez menos você saber ou não saber aquilo deixa de ser importante, porque muitas vezes quem vai inclusive resolver aquilo vai ser o agente autônomo criado pela IA, né? O que você vai criar na IA. Mas a atitude de ir lá e criar o agente autônomo, a atitude de dizer, tá, então esse assunto novo é o que tá aqui na moda, ou é essa questão nova que estão discutindo, tá, então deixa eu aprender sobre isso. Então eles falavam, o que eu mais quero ver hoje nos candidatos é atitude. Talvez ele não tenha se formado na melhor faculdade. E aí você citou alguns nomes, e a gente pode citar aqui no Brasil a FGV, é claro que é uma grande referência, a Dom Cabral para alguns cursos é outra referência, a Poli para engenharia e tantos outros, né? A Unicamp em vários cursos,
É o INSPER. O INSPER hoje é uma universidade bastante conhecida, feia, eu estava tentando lembrar aqui também, engenharia e por aí vai. Tudo bem, então tá, é importantíssima essa formação, mas ele falou, o que adianta eu trazer um cara de uma universidade, inclusive internacional, espetacular, se ele chegar aqui e começar, mas esse assunto eu que vou ter que fazer? Mas espera, a gente não combinou uma coisa, agora vocês vão querer mudar? Sim, nós queremos mudar porque o mercado mudou, o cliente está exigindo outra coisa. Mas não foi isso que eu estudei. O que vai me adiantar esse currículo maravilhoso dele se ele não tiver atitude para fazer as coisas acontecerem? Então, às vezes, o indivíduo pode até chegar aqui com uma formação, não pode ser ruim, obviamente, mas às vezes numa faculdade que até então não é considerada de primeira linha, mas se ele demonstrar uma vontade de fazer acontecer, se ele pintar a logomarca da empresa numa camiseta branca, colocar na parede do quarto dele e chegar aqui, né, com sangue nos olhos, positivamente falando, e demonstrar para mim que eu faço acontecer esse negócio que você quer. O que você quer? Eu faço. Em uma hora eu arrumo as coisas e eu monto. É esse cara que eu preciso. Porque o resto, a parte técnica, a inteligência artificial, não só a inteligência artificial, mas a tecnologia vai suprir para nós. É secundário. A competência do futuro é a atitude. É que o diploma, Dan, o certificado, ele vai para a parede, né? Ou vai para a gaveta. O que vale é o que você executa. Sim. Então, o acadêmico, ele tem um peso, mas ele não é a solução. Ele não é a garantia. A garantia é o quanto você se conecta àquilo que você escolheu para trabalhar e o quanto você entrega. Isso sim é o que vale no dia a dia. Então, mas é que eu só queria complementar com uma outra coisa. A gente estava falando aqui, né, da questão, por exemplo, do teu pai ali, vivendo a experiência e das questões todas de mercado que às vezes a gente não sabe como é que vai funcionar. E nós vamos sentir naturalmente um negócio chamado medo diante do desconhecido. E que bom que nós vamos sentir medo. O indivíduo que não tem medo, a gente já falou isso tantas vezes, né? Ele atravessa a rua sem olhar. Sim. O indivíduo que não tem medo, ele senta ali na cadeirinha e diz, pode acelerar. Ele não quer nem saber se ele prendeu o cinto direito. Sim, aí o cara acelera, voa, ele não prendeu o cinto direito, ele cai de lá. Espera um pouquinho, isso não é necessariamente bom. Então, se o medo tem o seu papel, e ele inclusive precisa estar ali, é nessa hora que a coragem se mostra ainda mais necessária. Porque a coragem, ela vai trabalhar exatamente no momento em que o medo aparecer. O medo, ele vai me parametrizar. Ele vai me dizer, olha só, se você atravessar a rua sem olhar, você pode ser atropelado. Você quer ser atropelado? Não, eu tenho medo de ser atropelado. Mas se a coragem não se fizer presente nesse momento, o que acontece? Eu fico parado na calçada, morrendo de medo e não atravesso. Às vezes até tenho a atitude de ir, mas o medo me paralisa. É por isso que junto com a atitude precisa da coragem. Porque só a atitude de atravessar a rua morrendo de medo faz com que eu ponha o pé na rua, tire o pé da rua. Ponho o pé na rua, volto para a calçada. É nessa hora que a coragem vem e diz, então tá, já olhou para um lado, já olhou para o outro, então agora a coragem. Atravessa essa rua. Sabe, eu tenho um exemplo bem não é bobo, mas agora há pouquíssimo tempo a NFL, a NFL veio para o Brasil. Futebol americano, né? Para quem não conhece a sigla. Futebol americano, isso, veio para o Brasil e nós, por conta da empresa, né, tivemos a oportunidade, a gente fez uma colaboração com eles, levamos um dos nossos personagens e a gente pôde participar do evento, mas trabalhando. Lá no estádio, né? No estádio do... Arena. Isso, na Arena Corinthians, isso. A gente não fala esse nome aqui, não falamos do Bruno. Corinthians a gente não fala, não pode falar do Corinthians. E aí, nós estávamos em seis pessoas do time e tínhamos uma credencial. Então, a gente entrou um pouco antes do que todo mundo, organizamos o nosso trabalho, deu tudo certo e o jogo começaria às 9 horas da noite. O nosso trabalho já terminamos o trabalho por volta das 6h30, 7 horas, ou seja, tínhamos 2 horas até o início do jogo. Vocês ficariam para assistir? Sim, tínhamos esse direito e a gente tinha um lugar lá reservado pra gente, que não era nenhum lugar, não era uma área VIP, mas enfim, poderíamos. Só que a gente tinha o crachá. Eu falei, aí imagina eu lá sozinha, sozinha não, com 6 pessoas com tempo, pensando, o que a gente vai ficar fazendo aqui, sabe? O estádio, até então, as pessoas chegando, enfim, não tinha muito o que fazer. Tava frio. Falei, gente, vamos ver até onde vai a nossa credencial? Aí todo mundo, não, você é doida, você é louca. Natural, o medo é natural. Exato, você é doida. Vamos testar essa credencial, vamos testar esse negócio aqui. Eu pensava, gente, a gente tem um selo, né? A nossa empresa aqui, a NFL é a líder, tá? Mas alguma coisa a gente vale aqui, né? Vamos ver até onde a gente vai. Não. Falei, bora.
A gente pegou, eu falei, vamos embora pro subsolo. Aí chegamos no subsolo, quando abre o elevador, a gente deu de cara com todos os ônibus das equipes. Aí as meninas, nossa, aqui é o ônibus dos jogadores. Eu falei, possivelmente sim. Mas tantos ônibus, eu falei, deve ser ônibus de dos jogadores, da comitiva, dos no futebol americano, as equipes têm muito mais jogadores, né, do que no futebol convencional. Aí eu falei, bom, aí a gente passou pela sala de imprensa, entramos, oi, tudo bem, boa tarde, boa tarde. E elas, não, então tá bom, vamos embora, vamos sair daqui. Eu falava, gente, a gente não tá fazendo nada de errado, estamos andando com uma credencial no pescoço. Bom, aí eu falei, quando eu vejo o corredor da entrada dos jogadores, eu falei, bora lá, gente, pelo amor de Deus, Juliana. Isso, falei. Entendeu? Eu falei, programado. Sensacional. Aí elas, não, pelo amor de Deus, não faça isso, não faça isso. Eu falei, gente, o máximo que vai acontecer é eles dizerem... Manda voltar. Aí eu parecia... Não tô pulando o muro escondido. Não tá escrito proibido e eu estou pulando o muro. Exato, isso mesmo. Eu estou indo. Foi o meu pensamento. Tem espaço. Falei, eu não estou invadindo nada, não estou pulando nada. Sabe Estela Barros Turismo? A tiazinha? Não sei, eu não tenho idade pra saber essas coisas. Não, a plaquinha, vamos. Aí eu falei, bora. Eu fiz um carão e fui. As meninas vindo e eu... Cara de diretora da NFL. Mas você sabe, eu tava de camiseta, calça, tênis. Aí eu olhei pro segurança e falei, oi. Aí eu olhei pra trás e falei, meninas, agora é o momento de visitar o campo. Aí ele olhou pra mim, peguei minha credencial, fiz assim pra ele bipar minha credencial. Ele, tudo bem, vocês precisam sair daqui 2 horas. Eu falei, não tem problema, daqui 2 horas a gente vai sair do campo. Entramos no campo. Nisso, os jogadores começam a chegar pra aquecimento. Né? Aí chegam os juízes. Aí até chega Neymar Júnior, chegou o Medina, todos chegando. E aquela gritaria, e a gente no campo, olhando assim bem pertinho, como a gente está aqui. Com cara de quem sabe que está no seu lugar que deveria estar. Que a credencial permite. Exato. E outra, se a gente não tivesse tentado, a gente teria ficado ali 2 horas, sim, parado, sem fazer nada. Eu falo tanto isso para os meus filhos. Olhando... Vamos tentar, pelo menos. Exato. Né? E não faça... E vocês ficaram 2 horas lá? Sim, tirando foto com Deus, todo mundo e mais alguém. Gente que eu nem conhecia, eu batia foto, olhava pro lado, eu falava, gente... uma amiga começou, nossa, os filhos do Luciano Huck. Eu falei, sério? Fui lá do lado dele, tirei foto, depois descobri que não eram eles. Eram os filhos da Angélica. E assim, aí depois virou olha a alegria, né? Virou uma brincadeira interna, que aí elas começaram a me mandar foto da credencial do Luciano Huck, porque na credencial tinham vários quadradinhos, e os quadradinhos diziam até onde você poderia ir. O nosso só tinha um pintado. O do Luciano Huck todos, a credencial inteira dele completa. E ela, olha, você querendo entrar. E eu falei, deu certo, né, gente? Mesmo com um pontinho, e ficamos no mesmo lugar que ele, por um tempo. Depois a gente precisou sair. Mas vivenciou essa experiência. Exatamente. E outra, se eu não tivesse tentado, e foi muito mais legal. De tudo que a gente viveu dentro daquele estádio, a melhor hora foi o campo. Imagina. Que experiência. Nossa, que legal. Nossa, Juliana, você começou contando essa história. Falou, conta uma história simples, né? Um negócio... Mas assim, eu acho que você exemplificou tudo que a gente está falando até aqui. Né? Que assim, a coragem, a atitude, a alegria. Essa história, ela contém todos esses elementos. Isso, né? sim, é a materialização do que você falou, né? Do Walt Disney. Não sabendo que era impossível. Sem saber que era impossível, né? Foi lá e nem sem saber que só tinha um pontinho. Exato. Foi lá e tinha um propósito, né? E aqui, claro, o propósito pode virar, né, uma transformação em algo bem simples, um objetivo, e pode virar talvez uma missão de vida. Mas muitas vezes uma missão de vida é feita da construção de vários pequenos objetivos. O fato é que havia um propósito, quero ver até onde vai a minha credencial. Tem um limite ético. Eu sei qual é o limite, eu não vou descumprir uma regra se alguém me falar aqui a sua credencial não pode ir. Tudo bem. Então tá, então vamos indo. Posso passar? Pode. Tá bom, vamos. Posso passar? Posso. Daqui a pouco tava lá abraçando o Luciano Huck. Os filhos de alguém. O Neymar tirando foto com ela. Olha a Juliana ali, vamos tirar foto com ela, né? Daqui a pouco é isso. Agora, quando a gente fala de ter um propósito, e o podcast fala disso, a gente se predispõe, né, a ter conversas equilibradas sobre propósito na vida. Quando o QC2S busca falar de propósito, ele hoje se apoia nesse A2C, né? Atitude, alegria
e coragem. Por quê? Porque vai dar medo. Quando você fala de ir atrás de um propósito, há uma incerteza. Eu falo muito aqui de talento, né? Os seus talentos apontam muito fortemente qual é provavelmente o caminho ou a direção do seu propósito, mas a vida não dá garantias. Não há ali um manual de instruções dizendo use seus talentos assim, assado, cozido e frito e capture esses resultados com toda a certeza do mundo. Não, vai pôr para rodar. E aí vai dar medo. Claro que vai dar medo. Não deu medo começar o podcast? Sim, Quando a gente a primeira vez se reuniu lá naquela salinha no subsolo da casa que eu morava, pusemos um celular em cima da mesa e falamos, vamos fazer um piloto aqui bem meia boca? Não sei, vocês, na hora que a gente apertou o REC, eu falei, meu, o que vai sair disso? Não sei, mas a gente tem que tentar. 40 minutos depois a gente, será que já deu algum... Nossa, já deu 40 minutos? Pô, até que fluiu o papo. Pegamos aquele arquivo, mandamos para algumas pessoas. Será que eles vão gostar? Será que eles não vão falar que nada a ver, vocês não falaram nada com nada? Deu medo. Mas tinha um propósito. Aí vieram os feedbacks. Olha, acho que tá boa a divisão do tempo entre vocês. Mas isso porque a gente avisou, né? Essa história é uma delícia de contar. Pessoal, olha, a gente gravou um piloto, né? De um possível podcast. O áudio tá ruim. O áudio tá ruim porque a gente gravou no celular em cima da mesa. O equipamento é simples. Não se preocupe com a parte técnica. Veja se vocês acham que a dinâmica encaixou. No geral era assim, olha pessoal, gostamos muito, super legal, vocês têm uma dinâmica boa, só uma coisa, o áudio tá ruim, tá? Tá bom, obrigado. Né? Beleza, tá bom. Aí vamos gravar o primeiro piloto mesmo. Pô, que estúdio que a gente vai? Será que vai dar certo? Será que o estúdio é bom? Será que na hora em que der o play pra valer, episódio esse aqui... 94. Nossa, que bacana. 94. Se alguém falasse pra gente há 2 anos e meio atrás, 2 anos e meio, olha, fiquem tranquilos, vocês vão chegar em 100 episódios. Fala, não sei, né? Vamos começar, vamos gravar meia duziazinha, talvez seja só uma experiência pra brincar. Aí a gente foi pegando a nossa credencial, Ju, e foi entrando em mais um andar, Bom, até agora tá indo, né? Agora, dá medo. Eu tenho medo toda vez que a gente vem gravar. Será que os convidados vão aparecer? Será que a conversa vai render? Será que alguém vai assistir? Será que vai ser útil? Eu continuo tendo medo. A questão, portanto, agora não é se eu vou ter medo. Porque diante de um propósito, o medo vai se manifestar. Será que eu vou dar conta? A pergunta é, eu vou optar pela coragem ou eu vou ficar paralisado no medo? Se eu optar pela coragem, agora a atitude vai ter o seu papel e a alegria vai ser fundamental. Porque se a gente não sair daqui dando risada, se a gente não sair daqui rindo, não só das bobagens que a gente fala, mas rindo de alegria, de satisfação, aí não tem motivo para eu voltar a semana que vem. Sim. Porque eu vou fazer isso aqui para sofrer só se eu for um pervertido, só se eu for uma pessoa perversa, autossabotadora. Mas não somos autossabotadores. Então tem que ser bom, tem que ser alegre. Já... Caminhando para o nosso tempero do Sérgio, meu comentário é o seguinte. Qual atitude no tempero? Não, a Juliana, nesse momento, ela é um exemplo vivo, ao vivo, na verdade, de tudo que a gente está falando aqui. Porque assim, a gente tava lá fora batendo papo antes, a Juliana virou assim, nossa, eu tô super nervosa. Sim, eu falei, tô com muito medo. Tô com muito medo de como que vai ser isso, assim, nunca gravei, assim, câmera, não sei o que lá, eu trabalho até com alguma coisa relacionada, mas sempre nos bastidores, né? Não na frente da câmera, eu tô com muito medo. E daí, assim, a gente se conheceu hoje, assim, e nesse curto espaço de tempo já me fez te admirar muito, assim, por essa atitude. Obrigada, não vale muito eu chorar. Não, de verdade, assim, porque, assim, você tá colocando vários exemplos, contando várias histórias de uma coisa que é muito cara, assim, pra todo mundo, né? Essa atitude diante da vida. A gente falou, não, eu tô com medo, tô com medo. E faz parte o medo. Sim. E a gente vai ter que enfrentar esse medo, porque tem um propósito por trás disso. Perfeito. Né? E aí chega aqui, tem essa conversa deliciosa, conversa super leve. Foi super legal. Eu não queria que acabasse. Mas... Vamos marcar de você voltar, né? Sim. Por que não? Vamos botar ela vamos inventar algum projeto, nós vamos botar ela pra executar. Hoje nós precisamos fazer um evento, você vai executar pra gente. Com certeza. Ela vai botar o negócio de pé, não tenho dúvida. Ju, um dia eu espero... De verdade, eu vou comentar uma frase aqui que vai soar super esquisita, mas vou falar de coração. Um dia eu queria ser teu chefe. Mas pra quê? Só pra poder dizer, Ju, precisa fazer isso aqui e dormir de cabeça fresca. Sabe assim, chefe no sentido popular, líder e tal, não me preocupei aqui com o termo bonito. Mas só pra poder dizer, Ju, vamos combinar uma coisa. E eu sei que não deve ser fácil discutir com você às vezes, porque você é enérgica,
Mas eu tenho certeza que a hora que a gente falar, então tá combinado. Isso. Tá combinado. É isso nesse prazo, com esses recursos. Não tô dizendo que vai ser infalível, mas eu tenho convicção que se alguma coisa realmente for intransponível, você não vai voltar dizendo, simplesmente deixei quebrar. Não, olha, vem cá. Aquilo que a gente combinou não vai rolar por isso, isso, isso. Vamos recombinar? Então, dá para dormir de cabeça fresca. E eu acho que esse é um dom, Ju, um talento, uma competência que eu continuo achando aquilo que eu ouvi do grupo daqueles profissionais de recrutamento e seleção. Atitude é a competência do futuro. Atitude com coragem, então, e com alegria é fazer acontecer qualquer coisa. Ainda mais quando tem um propósito, né? Sim, e eu acredito também, acrescentaria também a curiosidade. Porque para que as coisas aconteçam, você tem que ser curioso, né? Assim, eu vejo que tem, hoje em dia, ainda mais com tanta tecnologia, inteligência artificial, enfim, é muito fácil você ter respostas, né? Você tem alguma dúvida, você busca ali facilmente e a resposta vem bem feita, né? Vem uma bela resposta. Antigamente era um pouco mais, né? Não tão detalhada. Hoje não. Hoje é completaço, né? A resposta é perfeita. Então, se você não tiver a curiosidade de estar ali, olho no olho, sabe, de você vivenciar, você também se distancia. E assim, eu só tenho a agradecer por estar aqui. Muito obrigada, e o Dan conhece bastante da minha história, né? A gente é amigo há muito mais de 20 anos, e durante esses anos, né, claro, eu tive muitos momentos de alegria, enfim, são desafios diários, mas eu tenho uma alegria muito grande de viver, muito mesmo, assim. Eu tenho um tio falecido e eu falava pra ele, tio, se tudo acabar agora, tá tudo bem, porque eu vivi. Assim, eu quero viver muito, tenho muita coisa pra fazer, pra viver. Mas... Pô, então, peraí que eu ainda vou fazer uma última pergunta pra ela, pra gente finalizar com essa pergunta e com a resposta dela. Algum tempero que te ocorra, assim? No meio dessa alegria, atitude, coragem? Eu acho muito nobre da sua parte, Ju, você dizer que tem que ter o interesse de querer saber das coisas, porque quando é genuíno, eu quero, eu de verdade quero mergulhar nisso e descobrir, aprender, superar ou acessar, como você fez no estádio, usando o exemplo da credencial no estádio, era genuíno. Sim. Então a postura muda, o jeito de encarar as coisas muda, e você vai avançando. Não estamos querendo dizer aqui para a audiência toda que não, então vamos fazer coisas erradas e tá tudo certo. Não é isso. A gente está aqui no olhar diferente das atitudes, daquilo que eu não tenho acesso. O não eu já tenho mesmo. E eu vou avançar. E eu vou experienciar. Porque eu tenho um interesse genuíno em conhecer. Né? E aí eu vou me permitir, não sei se você vai gostar. Tenha coragem, eu vou ter a coragem de falar uma coisa aqui, sem te conhecer. Eu tenho 2 filhas, que já são grandes, né? Enfim, uma tem 21, outra tem 18. Mas, quando eles eram pequenininhos, eu acompanhava muitos desenhos e as coisas. E criança, às vezes, assiste 60 vezes um desenho, né? Que às vezes entra na cabeça do ser humano aqui, do adulto, e fica marcado, né? Existia um desenho que era de uma menina que explorava a vida. Ela chamava-se Dora a Aventureira. Conheço bem. Faz parte do seu métier. Sim. E aí eu diria que a Ju é a desbravadora. Porque ela vai e faz, e acontece, e tem uma curiosidade, como ela trouxe, de querer saber, de querer descobrir, de querer abraçar o novo nessa coisa. Então, parabéns. Muito obrigada. Porque é muito nobre isso. Ju Aventureira. É um exemplo. Ju Aventureira. É um exemplo para muita gente. Porque assim, de novo, você às vezes não precisa se preparar em 100% para depois dizer, agora estou pronta para fazer tal coisa. Não, cara, tá dentro do coração, é uma chama que você acredita, bota energia nisso e vai. É a história do, né, o começo, meio e fim, né? A gente tem um propósito, mas o caminho, esse meio, ele tem que ser divertido. Sim. Ele tem que ser legal, ele tem que ser alegre. Porque se for pesado, não vai chegar, né? Exato, não vai chegar. Então, esse caminho,
o quanto mais você puder se divertir, o quanto mais, né, essa história eu não queria, não pedi para fazer nada de errado. Eu só queria me divertir mais, porque se desse certo, e foi o que aconteceu, as pessoas dali do campo ligavam para as famílias. Olha onde eu tô! Olha aqui! Entende? Olha quem tá aqui atrás de mim. Exato. Então, assim, foi divertido e é algo que se a gente não tivesse tentado, nós teríamos ficado ali. E é isso para a vida, eu acho. Sabe, se tem algo que de fato você tenha vontade de fazer, talvez você não tenha todos os recursos, você não tenha tecnicamente, você não saiba de tudo, mas começa. Tenta. Tenta. Vai que dá certo, né? E eu confesso que por um momento aqui achei que o Paulo ia falar outra coisa e agora eu vou arriscar que nem ele. Eu achei que ele ia falar assim, olha, eu tenho 2 filhas, né? Uma delas está começando a vida profissional e tá indo super bem, tá em outro país, né? Assim como você já esteve, né? Tá na Alemanha, sim, a Ju. tá na Alemanha, Ju. E a outra tá estudando, né? Começando os seus estudos. Achei que ele ia falar, pô, espero que elas tenham essa energia toda que você tá tendo quando elas seguirem a vida profissional delas. Mas acho que ele pensou um pouco, sabia? Eu não quis entrar nesse assunto, mas salvo as proporções, a Ju, que tem 21, né? Ela já tá vivendo isso que você trouxe. É de Ju. É de Ju pra Ju. Porque Júlia. ela tá lá na Alemanha se virando sozinha, sendo obrigada a virar sozinha. Então, tem coisas burocráticas que ela resolveria com a mãe, com o pai aqui. Ela chora, seca o choro, liga pra mim e fala, tô com esse problema. Eu falei, qual que é a solução? Eu pergunto pra ele, qual que é a solução? Porque eu não vou poder resolver com você. Não tenho como. O que você faria? O que você faria se a decisão fosse só sua? E é só dela. Eu faria isso. Eu falei, então vai, filha. E eu te suporto aqui. Olha. Entendeu? Então. Vai, resolve, faça, toma essa atitude. Se arrisque com isso. E ela vai, e depois ela volta sorrindo, dizendo, pai, deu super certo. Tá vendo? Eu tava morrendo de medo. É muito parecido. Entendeu? É muito parecido. É de Ju pra Ju. É de Ju pra Ju. Ô Ju, eu vou finalizar aqui soltando uma pergunta pra gente encerrar. Uma vez a gente ficou pensando em trazer essa pergunta pra alguns convidados, mas aí às vezes a gente esquece e tal. Mas a última vez que a gente falou com um cara muito bacana também, que foi o Marcel Sanches, né, da Sabesp. A gente jogou essa pergunta pra ele e tal, e eu quero jogar lá pra você. Às vezes a gente brinca, né, e você deve ter ouvido isso algumas vezes, se eu pudesse fazer uma pergunta pra Deus e tal. Mas não é essa pergunta que eu quero te fazer. Eu quero saber se você pudesse receber de Deus uma pergunta. Que pergunta você gostaria que Deus te fizesse e que você teria o maior prazer em responder? Assim, tomara que Deus me pergunte isso no dia que eu encontrar Ele. Vem alguma pergunta na sua cabeça assim, de maneira muito espontânea, que você gostaria de responder para Ele? Deus poderia perguntar para mim, te coloquei nos lugares certos? Eu diria que sim. Em todos os lugares. Todos, da minha família. Eu não vivi o que eu vivi, os momentos com a minha família à toa, nos meus trabalhos, porque no começo, né, até quando eu fui trainee, eu tive, né, foram desafios, mas Deus me colocou nos lugares certos. Todos, absolutamente todos. Nesse atual trabalho que eu já estou há 13 anos, foi o melhor trabalho que eu tive em toda a minha vida, onde eu saía de uma situação anterior. Eu trabalhava numa empresa alemã, super legal também, de lápis de cor. Então, era um mundo infantil também, era muito, muito legal. E era um momento de vida, assim, eu tava meio triste lá, né? E aí eu falava, gente, eu queria mudar, mas aí só tinha o principal concorrente que tinha interesse. Eu fiz entrevista no principal concorrente. Eu falava, que chato, né? Trabalhar no concorrente, porque a gente acaba falando mal do concorrente, né? Assim, quando tá na empresa. De uma forma meio que faz parte, né? Do negócio, né? Falar mal não, né? Mas é seu oponente. Sim, é seu oponente. É a dinâmica do business. É a dinâmica, né? Exato. E aí eu falo, nossa, eu só tenho esse trabalho, vai ser chato. Não queria. Resumindo, depois de 10 dias eu recebi a resposta dessa atual empresa que eu tinha feito a entrevista e eu passei. E quando eu passei, eu falei, gente, o que vai ser da minha vida? Porque eu nunca trabalhei numa empresa de entretenimento. E eu estou lá há 13 anos e hoje eu encho a boca e falo com Deus, obrigada por isso, porque foi o lugar mais legal que eu já trabalhei na minha vida. Foram as melhores oportunidades que eu tive na vida também, por uma outra chefe que eu tive, né, que foi muito bacana comigo, por um grupo de pessoas. Então, eu gostaria que Deus, Deus, Juliana, e aí, deu tudo certo? Onde eu te coloquei, deu certo? Deus, obrigada por todos os lugares onde você me colocou.
Do meu dia 1 ao meu último dia. A tudo dai graças, né? Pois é. Gratidão, gratidão. Chico Xavier, com outras palavras, num outro contexto, mas tem uma ideia dele, uma fala dele em que ele diz que a vida, né, no sentido de onde a gente está e onde a gente nasceu, não é ROCEP. É verdade. É só a gente ter, talvez, essa lucidez, essa atitude, essa coragem, até essa alegria de dizer a tudo dai graças. Mas até os tombos, principalmente. Sim. Porque talvez se eu tivesse numa outra família, eu teria outras posturas. Se eu tivesse tido outras oportunidades, outra profissão, eu não, entende? Não, tudo faz sentido. Você buscou as permissões que você precisava buscar, né? Sim, isso. Muito bom. Muito obrigada, gente. Avisei vocês que a energia não faltava aqui, hein? Caramba, muito legal. legal. Obrigada. Olha, me chame mais vezes, por favor. Venha mais vezes, já tá chamado. Quem sabe você não vai nos ajudar a pôr de pé algum projeto, né? É verdade. Sim, Acho que eu adoraria. Muitas oportunidades de collabs. Sim, collabs, ó. Muito bom, Julião. Muito bom. Que alegria. Muito legal. obrigado mais uma vez. Juliana. Fica aqui uma informação de legal bastidores. Mesmo. Esse episódio que a gente está gravando com a Ju é o último episódio de hoje, né? Porque a gente se reúne e grava vários episódios no mesmo dia, né? E depois vai publicando um por semana. Uma informação de bastidores, as pessoas vão vendo, né? Uma vez por semana cada episódio, mas muitas vezes eles foram gravados no mesmo dia. E esse está sendo o último episódio de hoje. A gente começou, Ju, literalmente às 10:50 da manhã. Nós nos reunimos numa padaria para começar a trocar uma ideia sobre outras coisas, um pouco nos preparar do dia. Eu e o Júlio acordamos às 4:00 da manhã, porque a gente veio do interior. O Pailu acordou mais ou menos esse horário, porque é o praxe do Pailu, ele acorda para acordar o galo, né? O Júlio sabe que hora que eu acordei. Ele acordou às 2:00 da manhã, ele falou, cara. E não conseguia dormir. Putz, Mas tá emendado. Trabalhar mesmo, começamos aí por volta das 6 da manhã, primeiro nos organizando, e viemos para cá, e aí primeira gravação, segunda, enfim, e estamos terminando o dia de hoje aqui com essa com gravação. Energia lá em cima. Uma energia, Ju, a sua energia é contagiante. Verdade. Obrigada. Verdade. Multiplique isso, Obrigada. o mundo está precisando. Muito Obrigada. bom, muito bom. Brilha onde você passa. Sim, muito obrigada. Muito bom. E a vocês que viram este brilho em forma de pessoa, essa alegria, essa atitude, essa coragem, acho que nós aqui também, e David que está nos bastidores aqui nos suportou até um pouco além do horário. E a você que também está nos assistindo, muito obrigado, que você tenha muita coragem, muita atitude, mas fundamentalmente muita alegria para continuar os seus próximos dias. E daqui uma semana a gente se encontra em mais um episódio deste corajoso, né? Cheio de atitude. Corajoso, atitudinal e alegre. E alegre. Podcast chamado Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Beijo. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.